chegou o grande dia. Estreia hoje, às 9 horas da noite, a nova superprodução da Record TV. Gênesis vai contar a origem da vida, como está relatado no primeiro livro da Bíblia. Você vai ver na reportagem o que os pesquisadores dizem sobre um dos episódios mais marcantes da narrativa sagrada, o dilúvio, que vai ser retratado na novela. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Estas foram as palavras de Deus a Noé, um anúncio sobre o que estava por vir. Com o dilúvio se aproximando, a necessidade da construção da arca para a preservação da vida. Que terminamos? Sim, terminamos, Sam. São histórias que fazem parte da novela Gênesis, a nova superprodução da Record TV. Olhem como entram na arca. A figura de Noé, um dos nomes mais importantes da Bíblia Sagrada, será interpretada em 2 momentos. Na fase jovem, pelo ator Bruno Guedes. O mundo vai acabar. Pediu que eu construísse uma arca. Na fase adulta, o homem chamado por Deus para perpetuar a vida durante o dilúvio terá Oscar Magrini como intérprete. Todo mundo fala, não, não é o homem que levou os bichinhos para a arca. Não, muito mais que isso. Aos olhos de Deus, era o único homem justo aos olhos de Deus. Então ele permitiu que ele, a esposa, os filhos e as noras repovoassem tudo, porque Deus não se arrependeu da criação, assim, se entristeceu com a criação, que foram os homens, pela perversidade, pela maldade, por tudo de ruim que estava acontecendo. Oscar Magrini conta que ficou impressionado com a estrutura montada para reproduzir as histórias de Gênesis. A arca, por exemplo, tem 30 metros de altura. As cenas do dilúvio são mesmo impactantes. Efeitos especiais de última geração mostram como foi a destruição da vida na Terra pelas águas enviadas por Deus. E a esperança e a fé dos que ficaram dentro da arca. O dilúvio é um dos momentos mais marcantes do texto bíblico, uma catástrofe intrigante. Cientistas no mundo todo buscam até hoje evidências do que aconteceu. Na Inglaterra, pesquisadores do curso de Física da Universidade de Leicester usaram dados dos relatos bíblicos para entender o funcionamento da arca. A dúvida era se ela poderia flutuar com tanto peso. O primeiro passo analisado foi quanto ao tamanho. Eles concluíram que a embarcação tinha cerca de 150 metros de comprimento, por 24 de largura e quase 15 de altura. Vazia, a arca pesaria 1.200 toneladas. Com base nessas pesquisas, os estudantes concluíram que a arca poderia levar 51 milhões de quilos, ou seja, ela poderia ter carregado um casal de cada espécie animal existente na época de Noé. Os físicos foram claros: o projeto da arca descrito na Bíblia funciona. David Allen Dio, americano estudioso de arqueologia e história antiga, acredita ter encontrado os restos da arca. Dio é autor de Arca de Noé, a Evidência, em que conta os detalhes da pesquisa que confirma o que está no livro de Gênesis. Noé parou a embarcação no Monte Ararat, onde hoje está localizada a Turquia. São muitas as descobertas científicas que comprovam os relatos bíblicos, marcas deixadas nos oceanos, a divisão dos continentes, formações rochosas. A ciência faz sua parte, questionando. Para buscar essas respostas, nós viemos até a cidade de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Aqui nós vamos conhecer o maior museu de arqueologia bíblica do Brasil, o MAB. São cerca de 3.000 peças de história antiga da humanidade. Elas estão ali, ó, naquele prédio. Entrar no museu é como revisitar o início da vida na Terra. Uma oportunidade de ver como a narrativa bíblica é base para muito do que se tem conhecimento científico. Com certeza. Em primeiro lugar, devemos lembrar
que a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Então ninguém deve esperar encontrar uma pedra com cada versículo, com cada passagem da Bíblia ou de qualquer outro livro da Antiguidade. Eu não tenho uma pedra, um artefato que confirme cada linha, por exemplo, da vida dos 12 Césares, de Suetônio, ou dos livros de Plutarco. Nós temos fragmentos. E esses fragmentos nos dão um bom indício do que pode ter acontecido ou não. E a Bíblia está justamente na categoria daqueles eventos que de fato aconteceram, deixaram seu rastro na história. Não só a arqueologia, mas também a geologia dialoga com a narrativa bíblica. O professor Naor Neves de Souza Júnior é doutor em geologia. Faz mais de 40 anos que ele estuda descrições bíblicas de fenômenos responsáveis por catástrofes como o dilúvio. São evidências científicas de uma grande catástrofe que ocorreu há pouco tempo atrás e rapidamente mudou toda a face da Terra. Então, quando eu olho para isso como geólogo, eu fico pensando, mas eu tenho mais detalhes a respeito dessa catástrofe? Existem mais detalhes. O professor explica ainda que o fóssil do peixe primitivo é um exemplo de como o dilúvio agiu na Terra. O fenômeno de proporções gigantescas ocorreu rápido, tal como descreve a Bíblia. Muito rápido. Ele aqui é uma evidência por si só de que realmente ele foi rapidamente soterrado. Alguns paleontólogos falam, não são alguns, são muitos que estudaram, percebem realmente que as características de um peixe, quando se deteriora, só em pouco tempo, em poucas horas, você percebe já a diferença. Esses não têm essas características. Outra coisa, alguns peixes, alguns fósseis de dinossauros, inclusive, foram encontrados com matéria orgânica preservada, não fossilizada. Esses fósseis não podem ter milhões de anos. Então, esse material não seria preservado. Então, quando eu vejo as características desse fóssil, não tem como você dissociá-lo de um rápido sepultamento. Senão, ele não estaria hoje aqui. Vendo o que diz a ciência, é inevitável refletir sobre o sentimento e a força de Noé ao receber um chamado de Deus para salvar a vida na Terra. De onde viemos? Por que fomos criados? Por que falamos línguas diferentes? Por que o mal existe no mundo? Todo ser humano tem por natureza a curiosidade de saber onde tudo começou, como foi e por quê. A superprodução bíblica Gênesis vai ajudar a entender aqui na Record TV. Gente, imperdível. A partir de hoje, às 9 da noite, você vai conhecer a origem de tudo. O passado que nos ajuda a compreender o presente. Gênesis, a nova superprodução da Record TV. Eu não perco por nada.